Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje pessoal, está aqui, como vocês viram no título da thumb, para falar sobre Percy Jackson, a série que eu tô mais animada para assistir. Se você tá numa caverna, Percy Jackson finalmente vai ter uma série. Isso para mim é algo muito legal. Mas vamos lá, o que é Percy Jackson? Pra quem não sabe, há muitos anos atrás, no início dos anos 2000, um cara chamado Rick Riordan decidiu plagiar a J.K. Rowling. É brincadeira, já vem polêmica no comentário. Mas ele decidiu criar uma história totalmente original sobre um garoto no mundo mágico, no caso baseado em mitologia. E esse garoto é justamente o Percy Jackson, que é o protagonista da primeira saga dele. E eu digo primeira saga, porque mesmo com a J.K. Rowling fazendo 7 livros, ele meio que foi um pouquinho mais além. Digamos que ele fez 20 livros, porque a primeira saga é o mais oficial, que são os primeiros 5 livros. Depois nós temos Heróis do Olimpo, que tem mais 5, e nós temos mais 5 aprovações de Apolo, totalizando 15. Porém, existem livros extras que se passam entre esses livros. Por exemplo, na primeira saga, nós temos um livro que se passa antes do último, da primeira saga, e um livro que se passa depois do último e antes do começo da segunda saga. Ou seja, são mais 2, ou seja, 17. Além de contar que existem alguns livros, além de livros extras em Heróis do Olimpo e Aprovações do Apolo, que não são tão relevantes, ainda existem outras 2 sagas que também faz referência a Magnus King. Magnus King é ao esse conjunto de livros que são As Pirâmides do Egito e a saga Magnus King, que cada uma tem mais ou menos 3 livros. Ou seja, nessa já temos mais de 23 livros para ler. Mas enfim, você não precisa ler e nem ouvir na plataforma de YouTube ou etc. para ver essa saga. Praticamente o que você tem que fazer? Você, sinceramente, a série é totalmente produto original e ela traz justamente esse garoto e suas aventuras duras no mundo mitológico. E a saga vai se basear no primeiro livro de todos, que é o da primeira saga, o primeiro livro chamado O Ladrão de Raios. Ele vai ser, há muito tempo atrás, já tinha se feito uma adaptação do primeiro e do segundo livro. Porém, eram filmes totalmente horríveis. Fizeram várias adaptações, cortaram um monte de coisa que os fãs gostariam de ver e foram muito criticados, fazendo com que, apesar de ter muito dinheiro, acabassem sendo cancelados. E depois de uma década, finalmente com essa onda de séries de várias produções, finalmente Percy Jackson vai ter a sua série adaptada. Mas o que eu preciso saber? Primeiro, querendo ou não, essa série vai dar alguns spoilers da primeira saga em si. O que acontece? Por exemplo, o cavalo lá do Percy, que só aparece no terceiro livro, vai aparecer na série. São spoilers pequenos, mas se você quiser ter realmente a experiência completa da série, eu aconselho que você leia o primeiro livro. Depois de você ler o primeiro livro, você pode ler o segundo e o terceiro. Considerando que ainda faltam 10 dias e a maioria das pessoas não lê livro, eu aconselho você ir no YouTube e buscar no audiobook. É de graça. Óbvio, tem propaganda, mas é legalizado. É só pesquisar no YouTube audiobook de Percy Jackson. Lembrando que audiobook de livro normalmente dura horas, principalmente livros grandes e famosos. Então, eu aconselho você ler pelo menos o primeiro para você ter uma noção do universo e ler talvez o segundo ou o terceiro, porque realmente essa série vai dar alguns spoilers. Então, se você realmente quer ler pelo menos os 5 livros que são a saga principal e a que realmente importa, digamos assim, eu aconselho você ler. Mas o que me faria ler essa série Percy Jackson? Primeiro, para você ter uma experiência melhor da série, porque apesar da série ser um produto original que vai contar exatamente do ponto A ao B do livro 1, ela também vai fazer muitas referências e vai ser uma ótima adaptação pelo que a gente está vendo nos trailers. Então vai ser realmente muito bom você ter essa experiência a mais. E por que Percy Jackson é tão bom? Percy Jackson tem muitos personagens cativantes, é uma história boa, não é uma história que explora muito bem o mundo mitológico, monstros, deuses, titãs. Tudo isso é baseado e feito muito bem pelo Rick Riordan no livro e que agora vai ser adaptado para a série.
Tiveram algumas polêmicas da série, como, por exemplo, a adaptação dos personagens. Porque muito se discutiu lá na época de 2010 que a Annabeth tinha que ser uma loira ruiva. O motivo disso é porque ela justamente queria quebrar esse estereótipo da loira. É loira ruiva não, loira branca, sendo simplesmente uma Sharpay. E ela lidava totalmente com isso. Ela queria ser uma loira branca, mas que não era, que sempre era junta, que não era essa menina chata que é sempre citada nos filmes americanos, principalmente. Tipo a Sharpay. Sempre tem aquela menina ruiva chata, a ruiva loira chata. E esse era o estereótipo que a Annabeth quebrava. E aí, quando mudaram o cabelo dela para preto no primeiro filme adaptado lá em 2010, o povo inteiro xingou, ninguém teve dó. Aí, no segundo filme, eles trocaram e pintaram, colocaram uma peruca lá, loira, mas o povo xingou por outros motivos. Aí, agora que a Annabeth é negra, ninguém tá xingando. Quer dizer, tem, mas tem gente que. Ah, já é um pouco polêmico, mas sinceramente, descaracterização do personagem é algo que eu não gosto. Pra mim, existem personagens negros que deveriam ter mais destaque e não simplesmente escurecer os personagens e dizer, olha, temos uma representação. Mas isso é assunto para outro vídeo. Sinceramente, eu não vou. Eu também não gostei muito da adaptação do Percy, porque o Percy ele ficou um loiro branco de olhos azuis, o que pra mim não fez, não é como eu imagino o Percy, mas fazer o quê? E o Grover, pelo menos ele se manteve como ele é nos livros sobre sua aparência, porque querendo ou não, a aparência muitas vezes importa. Não tanto no caso do Percy, porque o Percy não tem uma, digamos, menino branco de cabelo preto. Não, não é isso. Enfim, sobre isso, eu queria falar muito sobre a saga de livros em si. A saga de livros é muito boa, realmente. E, para um resumo, praticamente a saga de livros é praticamente o Percy e seus amigos versus o Cronos. Depois nós temos o Heróis do Olimpo, que é Percy distante e vários personagens novos romanos versus Gaia. E depois a Provação de Apolo, que é mais uma saga que realmente para estender. E depois vocês perguntam que tem muito livro de Harry Potter. Tendo isso, nós tivemos vários trailers, várias coisas que estão sendo mudadas na série. Sem contar que os personagens finalmente vão ter 12 anos. Porque no filme lançado em 2010, eles quiseram transformar Percy Jackson numa série teen, sendo que não é isso, os personagens são crianças. O que me incomoda muito numa série de adaptação é que os atores envelhecem muito rápido, principalmente crianças, adolescentes e adolescentes. Isso porque o próprio protagonista já mudou muito desde quando ele foi anunciado para a estreia da série. E sem contar que a série demorou muito para ser produzida. Para vocês terem uma noção, ela foi anunciada em 2018, teve pandemia e tal, mas vamos falar que realmente não foi um grande problema assim. Aí ela se estrearam no final de 2023, indo para 2024. Ou seja, realmente muito tempo. E eu, sinceramente, pensa comigo. O elenco ele foi escolhido acho que 2021, 2, por aí. Ou seja, todo esse tempo para escolher um elenco, tava que foi em pandemia. Mas vamos supor que a segunda temporada vai estrear daqui a 3 anos. Isso vai significar que o protagonista, o ator, já vai ter seus 17 fazendo o segundo filme. Pra mim, na minha opinião, eles já deviam estar fazendo a segunda série, o que eu acho que talvez eles já estejam preparando, porque quando foi gravado Harry Potter, eram 7 livros, ou seja, era pior que Percy Jackson. Porque eu duvido que eles vão fazer outras sagas, vai ser meio perda de tempo. Até porque se eles forem fazer as sagas, ou eles vão ter que trocar os atores dos originais, ou eles vão ter que fazer em seguida da primeira saga. Mas enfim, por exemplo, quando foi gravado o Harry Potter, no momento que você já viu uma discrepância imensa entre o Harry do primeiro filme e do segundo. Sendo que quando o primeiro foi lançado, eles já estavam gravando o segundo, pra vocês terem uma noção. Óbvio que teve os efeitos especiais, pós-produção, mas mesmo assim, eles tiveram um espaço curto de tempo e já deu uma diferença. Imagina na hora que eles foram fazer Percy Jackson. Mas, enfim, essa série ela vai ser muito boa, ela vai lançar no Disney Plus. Eu tô muito ansiosa para isso. E eu espero que realmente tenha uma adaptação boa. Eles vão ter que fazer mudar muita coisa do primeiro filme, que foi lançado lá em 2010. Mas pelo trailer a gente já percebe uma diferença.
Mas é isso. Eu espero que essa série seja muito boa. Vai lançar daqui, acho que 10 dias, se não me engano. E... Ah, não tem Disney Plus. Como é que eu faço? Cinefício. Quê? Acho que foi o Mosquito que falou. Enfim, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.